Oi gente, boa noite, tudo bem? Eu estou de volta aqui para a gente continuar com o nosso bate-papo de dor no ombro. Só recapitulando, a gente dividiu a dor no ombro, aquela que você analisa no seu consultório, no seu atendimento, ou aquela que você tem, em 4 grandes áreas. A primeira área que nós já falamos é traumas, né? Que nós falamos sobre fraturas, luxações e pequenos traumas, contusões. A gente já falou sobre as alterações que dão dentro da articulação, que são as intraarticulares, que seria a capsulite adesiva e a osteoartrose. E hoje nós vamos começar um assunto que provavelmente é o mais interessante dessa história, porque é o que mais acontece, são as alterações mais comuns que você vai encontrar no ombro, seja como paciente, seja como alguém que esteja tratando uma dor no ombro. É aquela dor no ombro que a pessoa fala assim, eu tenho uma dor no ombro já faz uns 15 dias, uns 20 dias. Então ela vai estar provavelmente, estatisticamente, incluída nessa parte que a gente vai falar hoje. A gente dividiu a extra-articular pela relevância em dois capítulos. O primeiro que nós vamos falar agora, aqui está invertido, é as bursites. Nós vamos falar sobre as bursites. E depois nós vamos falar sobre as lesões do manguito rotador. Muito bem. Nós vamos começar falando sobre bursite e já esclarecendo uma maneira que as pessoas encontram de dizer, muito comum, é comum o pessoal chegar no consultório e falar, eu tenho bursite no ombro. Geralmente não é bursite, ela até pode ter uma bursite leve, mas em geral a pessoa que chega no consultório com dor já há algum tempo, ela vai ter provavelmente uma tendinite. Vou explicar por quê. Bursite. O que é bursite? A gente já aprendeu que o sufixo "ite" significa inflamação. E nesse caso, a bursite propriamente dita, aquela que a gente diagnostica como bursite e vai tratar como bursite, é a bursite aguda, que é uma inflamação aguda. A gente já falou sobre inflamação. A inflamação aguda, ela tem 4 características básicas. Ela causa dor, no caso da bursite, muita dor, calor, ela esquenta a região, rubor, que é o vermelhidão, que às vezes não dá para perceber, mas existe, e principalmente o edema. O que é o paciente? Qual é o paciente que chega? Geralmente ele chega no pronto-socorro com uma bursite. É aquele paciente, vocês vão talvez já ter visto algum, é aquele paciente que vem quase como uma fratura, ele vem segurando o braço, ele vem com uma dor incrível no ombro. A dor é assim, eu até pus aqui embaixo, a dor dele é uma urgência, porque é uma dor que não dá para você mandar ele para casa com essa dor. Você tem que tentar amenizar um pouco essa dor. E ele não consegue mexer o ombro. Eu tenho uma cunhada que até me perguntou, eu estou com uma dor no ombro já faz um mês, fiz aquele teste de tentar mexer e também não consegui. Eu queria esclarecer isso para vocês. A dor da luxação e a dor da capsulite adesiva, não é que você sente dor para fazer o movimento, ou ele tem um certo... O diagnóstico dessa perda de movimento, dessa perda de amplitude de movimentos, é feito pelo examinador. É a gente que faz aquele... É normal, qualquer uma dessas coisas aqui, a pessoa fala assim, eu ponho o braço aqui, ele me dói, a dor piora. Então, quando eu falo que existe uma limitação na amplitude de movimento, que seria um problema intraarticular, eu estou falando do examinador, o examinador fazendo as rotações. Tá? Não é o paciente. O paciente, sempre que ele mexer, provavelmente ele vai sentir dor em quase que qualquer uma dessas aqui. Muito bem. Esse paciente da bursite, ele chega então no seu pronto-socorro, ou às vezes até no consultório, e você não consegue tocar nele. Lembra que eu falei que o exame físico inclui a gente tocar no lugar? Pois é, esse é o paciente que provavelmente vai ter aquele reflexo de retirada. Você vai relar levemente. A bursa, ela fica bem nessa região, bem lateral, no começo, no mais alto do ombro, a hora que ele vira para ficar horizontal. É aqui que a bursa fica. E você vai tentar tocar, ele vai ter o reflexo, ele não vai deixar você apertar. Isso é uma bursite aguda.
tá certo? Quando o paciente já chega assim, a gente já sabe que é uma bursite. E infelizmente, boa parte, eu já vi acontecer algumas vezes, que o ortopedista acaba dando um anti-inflamatório e manda para casa dizendo que vai melhorar. Eu recomendo veementemente não se fazer isso. Nós vamos chegar no tratamento. A bursite acontece em quase que qualquer pessoa. Homem, mulher, jovens e jovem nem tanto, mas meia idade ou adulto e gente de mais idade, independente, a gente não tem uma prevalência de gênero ou de idade. E também é importante saber, às vezes a pessoa fala assim, eu tive uma bursite, será que é porque o meu tendão está ruim? Será que é porque eu tenho artrose? Não, a bursite é uma inflamação específica da bolsa. Ela tem uma bolsa aqui, às vezes por traumas, movimentos repetitivos, mas na minha experiência, a maior parte das vezes, a gente não sabe por que acontece. De repente, ela inflama. A bolsa a gente já falou sobre isso, é uma bolsa mesmo que fica entre o tendão do deltoide e o tendão do manguito e serve ela tem um líquido dentro, em pouca quantidade, e serve para melhorar o deslize entre essas duas estruturas. Só que na bursite, por alguma razão, aquilo inflama e cria muito mais líquido. Como a região onde a bursa fica não dá muita chance para ela expandir muito, esse líquido fica sob pressão. E todo líquido sob pressão no corpo humano, ele geralmente dói. Um abscesso seria um outro exemplo. Então a bursite, ela dói porque ela está sob pressão, esse líquido está sob pressão. E aí o que você faz? Né? Nós já temos aqui, é uma lesão aguda que pode ser perfeitamente resolvida sem você pensar em se o ombro é ruim, se o ombro é degenerado, nada disso. Você pode simplesmente resolver. Só que, como eu falei, para mim, uma necessidade é eu tirar a dor desse paciente. Porque eu já fui acordado de madrugada em plantão, porque o paciente falou, eu não vou ficar em casa com essa dor, não tem jeito de aguentar mais, eu estou ficando louco, isso é comum, não é uma coisa incomum. Então, minha opinião, o único tratamento viável, é uma das poucas coisas que eu falo, isso eu vou fazer sempre, se chama infiltração. O que é infiltração? Infiltração é você aplicar um medicamento, ao invés das vias normais, intravenosa, intramuscular, você aplica no lugar da dor. A infiltração que eu recomendo, a gente já falou num outro segmento, que existem várias coisas que você pode infiltrar. Você pode infiltrar ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas. Nesse caso, não. Nesse caso, nós vamos infiltrar anestésico e um pouquinho de corticoide. Nós vamos ter uma conversa, talvez para os próximos dias, só sobre infiltração. Infiltração é uma coisa que vale a pena a gente conversar com um pouco mais de calma. Muitas vezes ela é mal vista, mas na minha opinião, bem indicada, ela é uma maravilha. E esse é o caso que eu acho que está melhor indicado para infiltração. Quando você faz uma infiltração num paciente bem feita, no lugar certo, que você tira a dor desse paciente, esse paciente vai ser seu amigo para o resto da vida. Ele nunca mais vai esquecer que a dor, de repente, sumiu. Ela não some 100%, mas melhora 80%, depende de quanto você consegue atingir a região inflamada, ela pode até sumir 100%. Mas que eu consiga tirar 80%, 90% da dor do paciente, ele vai ficar... Porque se eu simplesmente der um anti-inflamatório intramuscular, se eu der um anti-inflamatório via oral para ele tomar em casa, esse paciente não vai mais esquecer de mim do outro jeito. Ele vai procurar um outro médico porque a dor realmente não dá para ele ficar esperando. Ele tem que anestesiar aquele processo. Então, lembrem-se, bursite não é aquela dorzinha que fica, olha, eu tenho bursite. Não, isso é tendinite. Bursite é o cara que chega, aquele negócio não dá para relar, e ele fala, não teve trauma, não caí, não bati, e você toca, está inchado, você toca e ele pula, tá certo? Isso é o que vai chegar no seu consultório e você tem que resolver.
é uma urgência, porque o paciente merece que você tire uma boa parte dessa dor dele, que é muito simples. É só você colocar anestésico com um pouquinho de corticoide, tá certo? Então, a primeira parte das extra-articulares é a bursite. Agora, nós vamos partir para uma que é um pouco mais comprida, que é a tendinite. Mas se você gostou do conteúdo, você passa para alguém e compartilha, porque pode ter gente que se interesse e possa aproveitar um pouco desse conteúdo também, tá certo? A gente está no YouTube, a gente está no Facebook também. Se você tiver uma dúvida, olha, eu tenho por exemplo, eu tenho um colega, parece que é um colega, que já me perguntou lá atrás, eu não sou ortopedista, mas dou plantão no pronto-socorro, e de repente eu atendo tendinite. Devo infiltrar ou não devo infiltrar? Vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então, é interessante que vocês falem isso, porque às vezes eu deixo passar alguma informação que eu não imaginava que seria relevante, e se vocês falarem, eu posso tentar trazer para a nossa conversa. Tá bom? Voltamos daqui a pouco com tendinite.